Eu dou graças a Deus por esse momento abençoado, pela felicidade de estar com vocês para aprendermos a palavra de Deus. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 12 da nossa escola bíblica dominical. A mesma tem o título Sendo a Igreja do Deus Vivo. Essa lição que será ministrada no próximo dia 17 de setembro de 2023, em todas as igrejas das Assembleias de Deus, vinculada à CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus, e também as demais denominações e ministérios que adquirem a revista da CPAD. Louvamos a Deus porque durante todo esse trimestre nós aprendemos bastante a respeito da igreja, do comportamento da mesma dentro do mundo, porque o título em si, o título geral da lição, trata de a Igreja de Cristo e o Império do Mal. E hoje que nós já estamos na penúltima lição do trimestre, porque são 13 lições, e nós já estamos na lição de número 12, nós vamos estudar justamente a respeito da igreja, o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz o seguinte: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. O texto áureo, que é o texto de ouro da lição, está em Efésios capítulo 5, versículo 32. Diz o seguinte: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. A lição está baseada em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 16, e também em Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 27, e também o versículo 32. Na questão de Efésios, ou seja, o texto de Efésios, ele fala justamente sobre a comparação de um casamento e a igreja, marido e mulher, e a igreja. Ele faz justamente uma analogia de uma forma didática para melhor compreensão dos leitores. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, já no versículo 14, ele escreve: escrevo-te essas coisas esperando ir-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Ora, o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo? Esta igreja é um conjunto de todas as pessoas salvas, de uma forma universal. A igreja não tem nome. Existe a igreja local, que por uma questão de organização, se coloca nome, se coloca título, mas a nível espiritual, a igreja do Senhor Jesus Cristo são todas as pessoas, independente de denominações, de títulos, de nome, todos os seres humanos salvos, aqueles que aceitam a Jesus Cristo como seu único Salvador, aquelas pessoas que foram redimidas pelo sangue do Cordeiro, as pessoas que provaram o novo nascimento, independente de onde ela seja ou quem ela seja. Então esse conjunto constitui justamente a igreja do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, certa vez, interrogando aos seus discípulos, que ele estava justamente em Cesareia, ele perguntou para os discípulos: quem vós dizeis que eu sou? E alguns disseram: tu és Elias, outro, tu és um dos profetas.
até que Pedro, destacando-se entre os demais, ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Isto alegrou ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele fez uma declaração muito profunda. Pois eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O Senhor Jesus estava falando justamente dele mesmo. Nós observamos no original grego, quando ele usa duas expressões. Quando referindo-se a Pedro, ele disse: pois eu digo que tu és Pedro, no grego é Petrus. Petrus é uma pequena pedra, é uma pedra em si. Mas em seguida ele faz: sobre esta pedra. Aí ele não usou a expressão Petrus, ele usou a palavra Petra. Petra é uma grande pedra, é uma rocha. E além de mais, ele disse sobre esta pedra. Ele não falou sobre essa pedra. Ele falou consigo mesmo. Sabemos muito bem que esta é pronome demonstrativo da primeira pessoa. Logo, ele estava falando não de Pedro, mas dele. Se ele falasse de Pedro, ele diria sobre essa pedra. Mas ele disse sobre esta pedra. É só uma questão de observação. A lição, ela está dividida em 3 tópicos principais, os quais, no primeiro tópico, ele diz a natureza da igreja do Deus vivo. E no segundo tópico, fala Cristo e o relacionamento com a igreja. E no terceiro, as armas da igreja do Deus vivo. Então nós já temos uma ideia do que seja a igreja. Quando se fala de igreja, no sentido espiritual, nós já sabemos de que se trata. São pessoas, igreja não é templo, igreja são pessoas. São seres que se reúnem, são seres que comungam do mesmo pensamento, são pessoas que seguem a Cristo, a rocha inabalável do século. Então, no primeiro item, quando ele fala a casa do Deus vivo, Paulo orienta Timóteo a comandar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Está lá em 1 Timóteo, capítulo de número 3. Para ser mais preciso, a primeira parte do versículo 15, é só observar. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor. Conforme está lá no Novo Testamento, é o uso original da expressão, refere-se a templo, mas o complemento é que a igreja do Deus vivo inclui conjunto de membros da igreja, ou seja, pessoas vinculadas à igreja, não é o templo em si. Quando nós dizemos nós somos o templo do Espírito Santo, isso é uma metáfora. Isso porque Cristo habita na igreja. Isso é uma referência, uma alusão ao Velho Testamento, onde Deus mandou construir um tabernáculo, aonde ele disse para o povo de Israel que ele habitaria ali, e literalmente ele habitava no lugar santíssimo. A sua presença era notória no lugar santo dos santos. Mas quando se refere à igreja do Senhor Jesus e Cristo habita na igreja, isso refere-se ao templo, ou seja, somos o templo do Deus vivo. O apóstolo Paulo muito bem enfatiza isso. Vós sois templo do Espírito Santo, vós sois tabernáculo de Deus, falando justamente da sua igreja, aonde Cristo habita. Sendo Cristo a cabeça da igreja, que também isso é uma metáfora,
Isso é uma figura de linguagem. Quando a Bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja e nós somos os seus membros, ele está transmitindo aí o ensinamento, está dizendo que é Cristo quem determina, é Cristo quem comanda, porque o centro das reações, das decisões, quem toma é a cabeça. Então, nosso cérebro é quem comanda todo o nosso corpo. Nós não fazemos um só movimento sem que haja o comando do nosso cérebro, da nossa cabeça em si. Então, quando nós dizemos que Cristo é a cabeça da igreja, estamos nos referindo a Ele como o comando central, aquele que toma decisão. A igreja, ela não toma decisão. A igreja, ela não é poderosa em si, ela é poderosa em Cristo. Tudo que nós fazemos é em nome de Cristo. Cristo é quem é soberano. Os membros em si não são soberanos. Eu não posso movimentar um braço, eu não posso caminhar, eu não posso falar sem que o meu cérebro dê o comando. Então, nós podemos fazer uma analogia com a igreja. Se ele é a cabeça da igreja, é ele quem movimenta a igreja, é ele quem instrumentaliza a igreja. Portanto, tudo que nós dissermos, tudo que nós determinarmos, é através de Cristo. É Cristo quem dá as determinações. E aqui neste primeiro item da lição, o apóstolo, ou melhor, o nosso comentarista da lição, ele revela o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer ou transmitir para Timóteo, nesse vocabulário, nesse conjunto de informações. Então, nós já aprendemos que a igreja é um conjunto de membros de todos os países, raças, tribos, nações, línguas, etnias, tribos, de todos os níveis sociais. Então, esse conjunto de seres, eles formam a igreja do Deus vivo, aonde Cristo habita nela. E diz aqui, na nossa revista, o apóstolo ainda usa o vocabulário doméstico da fé, conforme está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Usa também o termo família de Deus, corpo de Cristo, templo de Deus. A sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos. Esta é a razão pela qual ele diz Deus vivo, porque nós não adoramos, nós não seguimos a um Deus morto, mas a um Deus vivo. E Cristo ressuscitou. Cristo está vivo. E esse Cristo que está vivo habita na igreja. É a Ele que nós seguimos. É a Ele que nós servimos. E é bom frisar, exclusivamente a Ele. Porque a igreja não tem outra cabeça. A igreja tem unicamente a Cristo. Se uma igreja ela faz qualquer coisa que não se adequa à palavra de Deus, a Cristo, então essa igreja não é de Cristo. Foi por isso que o próprio Jesus falou sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se a igreja é dele, se ele falou a minha igreja, subtende-se que existe igreja que não é dele. E um crente, ele sabe muito bem distinguir o que é uma igreja de Jesus Cristo e o que não é igreja de Jesus Cristo. É fácil observar isso. Se essas igrejas,
ela está moldada dentro da palavra de Deus, então essa igreja é de Cristo. Embora muitos dizem que é de Cristo, muitos se taxam de evangélicos, muita igreja diz que é evangélica, mas existe tanta coisa estranha ao evangelho que logo observamos que esta igreja não tem nada a ver com Cristo. Observa os seus ritos, as suas mensagens, o seu comportamento, não tem nada a ver com a Bíblia. Portanto, o crente, ele precisa saber separar essas coisas. No subitem 2, nós encontramos a coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja de Deus vivo é a coluna e a firmeza da verdade. Nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada, segundo disse a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de 13 e 14. Essa verdade nada mais é do que o Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus revelada ao mundo. E o próprio Jesus Cristo, conforme está lá em João capítulo 8, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela é inquestionável, ela é imbatível, ela é inabalável, ela é absoluta. Só existe uma verdade. E Cristo é a verdade. Consequentemente, o Evangelho é a verdade. Qualquer coisa que fugir dos princípios do Evangelho, então isso não é verdadeiro. O povo precisa entender. Os crentes precisam entender que só existe um Evangelho e só existe uma verdade. Jesus falou isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. E quando nós vemos a expressão eu sou o caminho, já mostra claramente que não há outro caminho. O caminho que leva a Deus, o caminho que leva à salvação, o caminho que leva à eternidade é exclusivamente o Senhor Jesus Cristo. Ele não disse um caminho, ele disse o caminho. Portanto, ele é o único. Qualquer evangelho que mostrar outro caminho, qualquer outra igreja que indica salvação paralela, outros salvadores ou salvadora, isso não é evangelho. Esta não é a igreja de Jesus Cristo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Um só Deus e um só mediador. É só ler na Bíblia, amados irmãos. Então não tem mais mediadores, não tem medianeiras, não tem ninguém a não ser Cristo. Somente Ele pode nos salvar. Somente Ele é o caminho. E Ele é a verdade. Coisa que Pilatos não conhecia. Quando Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, e quando Jesus falou que ele dava testemunho da verdade, Pilatos retrucou: o que é a verdade? Ora, ele estava diante da verdade e não sabia. É importante frisar que conhecer a verdade é conhecer a Cristo. E diz mais aqui no texto: portanto, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Deste modo, no zelo pela verdade,
os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Se a verdade do evangelho for corrompida, então a igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. Como eu falei, é fácil conhecer a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela tem uma única palavra. Ela tem uma única mensagem. Ela tem um único alvo. O alvo é Cristo. A verdade está no Evangelho, a palavra de Deus. Há um só Deus, há um só Salvador. Ela pode até alterar os seus ritos, os seus cultos, mas observem a essência. A essência, Cristo precisa ser o centro das atenções e não o homem. Alguém pode até modificar o culto, porque realmente os cultos nas igrejas evangélicas depende do entusiasmo, da criatividade da pessoa que está ministrando o rito da igreja. Existe culto de diversas maneiras e de diversas formas. Agora é bom observar que nesses cultos, nesses ritos, precisa se observar a centralidade de Cristo no Evangelho. A igreja precisa ser cristocêntrica. Se o culto não é cristocêntrico, esta não é a igreja do Deus vivo. Você pode até modificar os hinos. Você pode até modificar a forma de louvar. Você pode até modificar a forma da condução do culto, mas nunca modifica a essência que é Cristo Jesus Cristo. Portanto, pode-se alterar o culto, a forma, a maneira, mas se passar do ponto, é heresia. Seguindo adiante, o item 2. Cristo é o relacionamento com a igreja. Cristo e o relacionamento com a igreja. Subitem 1. Santificação e pureza. Diz o texto. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem da água pela palavra. O texto mostra que, na regeneração, Cristo nos purifica do pecado e que no propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação. A expressão a lavagem da água é usada de forma figurada, simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. Nesse sentido, Cristo orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós entendemos claramente que quando se fala de lavar pela água, já sabemos, a palavra de Deus verdadeira é a única que purifica o pecador. Porque se essa palavra não mudar, não alterar, não modificar, não regenerar, esta palavra não é verdadeira, não é a de Cristo. É preciso estar atento a esse detalhe. E volto a afirmar, só existe uma palavra e só existe um Salvador. Só existe um Senhor, só existe um Deus. E se alguém alterar qualquer coisa semelhante a isso, ele não está lidando com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Gloriosa e irrepreensível. Quem? A igreja. A igreja precisa ter um comportamento irrepreensível. A igreja precisa bater de frente com o mundo e nunca se conformar com o mesmo, nunca aceitar o mesmo. A igreja precisa ter uma postura diferenciada das coisas que o mundo faz
e que o mundo oferece. Mesmo que ela seja ameaçada, mesmo que ela seja perseguida, a igreja não pode mudar a sua postura. Combater o pecado. Foi assim que fizeram os profetas e os apóstolos. Muitos pagaram com a sua vida, mas nunca negaram a verdade. Nunca negaram a Cristo. A igreja hoje precisa também ter esse comportamento. Ela precisa ser fiel à palavra. Ela precisa fazer oposição ao pecado, ao erro. Porque nós sabemos muito bem que o mundo jaz no maligno. O mundo não conhece a Deus. O próprio Cristo disse que o mundo nos odeia. Então nós não vamos esperar nada do sistema. Não esperem elogios, não esperem aplausos, mas simplesmente negação, oposição, perseguição. E as pessoas, os crentes, precisam tomar uma posição de que lado deve ficar. Não tente agradar A ou B, agrade a Cristo. Não altere o comportamento da igreja, a sua postura para agradar A ou B. Porque a nossa missão é agradar ao Senhor Jesus Cristo. Santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja, com a do marido, com a esposa. Porque houve realmente um casamento, é um enlace. O Senhor Jesus Cristo, ele faz uma analogia. A figura do casamento, porque no Velho Testamento, o rito do noivado era justamente algo muito significativo, porque a noiva precisava ser fiel ao seu noivo. É bom frisar que, conforme a cultura do Velho Testamento, não existia namoro naquela época. A pessoa já noivava e depois casava. E o noivado tinha um contrato. Ela tinha a força de um casamento, não podia ser rompido. E a noiva tinha que ser fiel. O que acontecia no casamento? Observa bem. Conforme o rito judaico, quando o noivo ia celebrar o noivado do casamento, ele juntava a família e lá sentavam à mesa. Em seguida, o noivo partia o pão, entregava. Isso é um simbolismo muito importante. Ele entregava o pão para todos os membros da família. Eles comiam junto. Isso fala de comunhão. Comunhão entre os noivos, entre a família do noivo e entre as duas famílias. Em seguida, o noivo se retirava. Ele ia preparar a casa aonde ia morar. Veja como se parece com Cristo e a igreja. O noivo voltava, a noiva ficava esperando. Enquanto ela esperava a volta do noivo, ela ia se preparando. Preparava o enxoval, as vestimentas típicas para o casamento. Mas nem sempre o noivo dizia quando é que ia voltar. Mas quando ele voltava, que ele voltava com os amigos, vários rapazes junto, se dirigia à casa da noiva, e um dos amigos, ele corria na frente e avisava para a noiva que o noivo estava chegando. Como ela já estava esperando, estava preparada, logo ela se vestia e colocava o véu, porque o noivo gritava. O rapaz, o amigo do noivo, aí vem o noivo,
para que elas se vestissem. Assim é Cristo e a igreja. Cristo, o noivo da igreja, ele nos salvou e ele espera que a sua igreja, a sua noiva, se prepare para a sua volta. Quando ele voltar, diz a palavra de Deus que haverá também um brado, um som de trombeta, o grito, o alarido do arcanjo, avisando que Cristo está voltando. Então a noiva, que é a igreja, já preparada, ela sobe ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Isto é, arrebatamento da igreja, embora muitos neguem. No item 3, as armas da igreja do Deus vivo. Subitem 1, o zelo pela verdade. Já abordamos isso. A igreja precisa se manter na verdade. A igreja precisa firmar-se na verdade. Ela precisa propagar a verdade. Um único evangelho, uma única palavra, somente a palavra de Deus, agrade ou não as pessoas. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável. Ou seja, o evangelho de Cristo é a única verdade. Nesse caso, a igreja é a fiel depositária desta verdade. 1 Timóteo 3:15. E por isso os salvos em Cristo são dispenseiro da mensagem de redenção. Para ilustrar essa responsabilidade, levemos em conta o uso que Jesus fez de símbolos que remontam à responsabilidade espiritual. E aqui o Senhor Jesus, ele cita várias parábolas, todas têm o mesmo fim, um mesmo alvo: zelo, compromisso e fidelidade com a palavra. E no subitem 2, o ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. Observa bem, o líder precisa estar apto para ensinar. Mas como é que ele vai ensinar? Para que ele ensine, primeiro, ele precisa viver a palavra. Ele precisa conhecer a palavra. Há tantos líderes que ele não conhece nem o básico. Uma certa vez eu estava assistindo um vídeo, não sei se era brincadeira, mas que alguém pregando na rua, e foram feitas 2 pequenas indagações para eles, tão básicas, tão simples, tão fundamental, e eles não sabiam. Eles não souberam. O líder, ele precisa conhecer a palavra, não somente viver a palavra. Ele não pode viver uma coisa que não conhece. Ele não pode ensinar uma coisa que não conhece. Então, é como disse o próprio apóstolo Paulo, que os líderes, os presbíteros, que naquela época a expressão presbítero significava superintendente ou um pastor geral, ele precisa estar apto para ensinar. Então, o conhecimento é importantíssimo para se pregar o evangelho, para se ensinar a palavra, para dirigir multidão. Jesus Cristo falou uma certa vez: erreis, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Precisamos, pelo menos, conhecer a Escritura. Então, diz aqui, o aperfeiçoamento, o conhecimento, a capacitação, a busca pelo conhecimento. Amados, estuda a palavra, busca a palavra, vive a palavra,
Pesquisa a palavra para que você possa transmitir como ela é, sem alteração e sem omissão. Esta é a grande recomendação do nosso comentarista, da nossa lição e também da palavra de Deus. Que o Senhor possa colocar na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento, esses princípios que norteiam o Evangelho. A igreja precisa tomar conhecimento dessas verdades inquestionáveis. A palavra de Deus ela é única e precisa ser transmitida como ela é. E para finalizar, não ensinar as Escrituras e relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale a fazer a igreja refém do mundanismo. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. Deus em Cristo nos abençoe e que a sua palavra seja uma constante em nossas vidas. Até o próximo vídeo com a nossa última lição, a lição de número 13, quando estaremos finalizando esse trimestre. Amém?